Olá, meu nome é Alexandre Carvalho e eu vou apresentar o estudo de distribuição de cargas térmicas em motores estato-reatores. Esse estudo foi realizado com o orientador Oleksiy Shinkarenko. Bom, de modo geral, vamos tratar aqui do motor ramjet, da metodologia, das condições de contorno e dos resultados. Os motores ramjet são motores estáticos, ou seja, eles não possuem componentes móveis. Isso os torna geometricamente muito simples, porém com envelope operacional limitado, visto que eles precisam da velocidade do veículo para poderem gerar a compressão e o empuxo. Justamente por isso, temos um exemplo acima, é uma dos mecanismos inventados para se contornar esse problema, onde a propulsão inicial em Mach menor do que 1 é dada com grão propelente. Né? O grão propelente preenche a câmara de combustão até que a velocidade operacional ultrapasse Mach 1, onde é possível ter aí a propulsão ramjet. Bom, a metodologia inicia-se na definição da geometria. Essa geometria é de um motor real que fica no laboratório de propulsão química, e o objetivo desse estudo é justamente entender o que vai acontecer na operação de um teste daquele motor. E justamente por isso nós estamos definindo na simulação a convecção livre na superfície externa do motor, ao invés de ser uma convecção forçada, como se daria numa operação normal ao ar livre. Né? Essa seção que nós podemos ver é da câmara de combustão no centro, com o bocal à direita. É importante ressaltar também que no laboratório nós temos a seção também à esquerda, que é a seção do aquecedor, que vai simular o que acontece no difusor durante uma operação. A malha foi definida para otimizar a resolução radial, né, justamente porque a transferência de calor vai se dar em módulo muito maior nessa direção do que nas outras. Também vamos ter uma transferência de calor na direção longitudinal, porém não se compara, né? Então a resolução radial foi o objetivo primário desse estudo. Bom, para as condições de contorno, temos a temperatura inicial ambiente, em graus Kelvin, o coeficiente de convecção livre na superfície externa, que para o oxigênio vai gerar em torno de 15 watts por metro quadrado Kelvin, o coeficiente de convecção forçado na superfície interna, que foi calculado analiticamente em alguns pontos discretos distribuídos ao longo da câmara de combustão e do bocal, e ele vai alternar de 400 até 1.200 watts por metro quadrado Kelvin, e a temperatura interna, que foi obtida numericamente a partir da simulação no Fluent. E aí, para a câmara de combustão, vai se dar entre 1.800 e 2.100 Kelvin. Que nós temos a definição da temperatura na convecção interna, que vai variar novamente, como é possível ver, de mais ou menos 1.800 até 2.000, logo antes da entrada do bocal. Bom, para os resultados, nós temos aqui um gráfico demonstrando a diferença entre o CFD e o mecânico para a temperatura das paredes. É interessante ver que há uma clara convergência até aproximadamente 0,8 na posição horizontal em metros. Isso se dá justamente porque na entrada do 0,8 temos o bocal, e esse bocal vai ter uma alteração tanto nas propriedades físicas do motor em si, quanto nas propriedades físicas do escoamento. O CFD está analisando apenas o escoamento, então ele está analisando o fluxo subsônico que está acontecendo na câmara de combustão, se tornando um fluxo supersônico no nozzle. Enquanto isso, o mecânico está analisando a diferença de material, por exemplo, da câmara de combustão, que é o aço, para o material do bocal, que é grafite. E elas não estão conversando entre si, porque a simulação não é acoplada. E justamente por isso se dá essa diferença. Nós temos aqui uma representação geométrica do gráfico anterior para toda a seção interna da estrutura. E aqui é possível ver novamente uma queda na temperatura logo antes da entrada do bocal. Outra representação, né, da margem de diferença não é uma margem de erro, visto que não existe um resultado real, não existe um resultado de laboratório, são apenas duas simulações. Então, podemos ver novamente uma diferença significativa no bocal, dadas as características do escoamento lá presentes. Bom, foi definida uma margem de segurança, né, utilizando-se um fator de segurança de 1,9. Né, para a indústria aeroespacial, geralmente, a margem de segurança vai girar em torno de 1,3 até 2,5, dependendo do tipo de operação que vai acontecer, né, e do material que está sendo utilizado, por aí vai. Para esse caso, né, adotando a temperatura de recristalização do aço, adotando a temperatura, que é a temperatura de falha, a temperatura de operação, e a divergência no bocal, nós chegamos no fator de segurança de 1,9 e, portanto, num tempo de operação ideal no motor de até 30 segundos aproximadamente. Bom, muito obrigado pela atenção.